Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia e é sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ensinando, conversando, falando um pouco mais da nossa querida matemática. Na aula de hoje vai ser especificamente tratado o assunto de exercícios sobre frações. Para vocês relembrarem, o que é uma fração? Fração nada mais é quando a gente representa partes de um inteiro. Então a gente tem um inteiro que é dividido em partes iguais e quando a gente retira uma parte desse todo, a gente tem uma fração. Tudo bem? Vamos comigo que a gente vai fazer muito exercício legal para a gente conseguir desenvolver essa parte da matéria. O primeiro exemplo, Dandara, Joana e Daniel foram a uma pizzaria para comemorar o aniversário de Joana e pediram uma pizza de tamanho M, ou seja, tamanho médio, né? Que foi dividida em 7 pedaços iguais. Então, tem aqui o Daniel e a Dandara, que foram comemorar o aniversário da Joana. E pergunta, a parte que está faltando da pizza representa a fração que os 3 amigos comeram. Pergunta, qual a fração indica a parte da pizza que ainda sobrou? Então, vamos ver como está a pizza. Então, pessoal, nós temos aqui o todo, que foi dividido em partes iguais, no caso aí a pizza, e foram consumidas algumas partes dessa pizza. E no caso ali, sobraram 3 partes. Ou seja, se a gente pegar o todo e dividir ele em partes iguais, daquele tamanho ali que as pizzas foram divididas, e ver a quantidade que sobrou, chegaremos na fração de 3/7. Por quê, pessoal? Por esse desenho aqui, a gente consegue ver que a pizza foi dividida em 7 partes iguais. Se sobraram 3, significa que sobraram 3 em 7. O 3 vai ocupar a casa do numerador, o lugar do numerador, que é a parte de cima, e o 7, que é a quantidade total de pedaços que a pizza foi dividida, vai ficar no denominador, chegando assim na fração 3/7, que indica, né, a parte da pizza que ainda não foi consumida. Viram, pessoal, como que a gente trata as frações? No denominador fica a quantidade de parte que aquele inteiro foi dividido e no numerador é aquela parte que a gente está tratando. Vamos ver mais um exemplo? Pessoal, a professora de Educação Física foi assistir a uma disputa entre carros de corrida. Um competidor estava a 4 nonos de terminar a prova, quando se acidentou e, infelizmente, precisou abandonar essa corrida. Pergunta, sabendo que a competição foi realizada com 72 voltas no autódromo, o que é autódromo? É justamente o local onde se disputam essas corridas de carro. Pergunta é, em que volta o competidor foi retirado da pista? A gente vai descobrir isso agora, pessoal. Bom, o que eu vou fazer? Se eu quero descobrir qual é a fração de um todo, basta eu fazer a multiplicação entre esse todo e a fração. Então, eu vou fazer a multiplicação 72 vezes 4 nonos, que é justamente a fração que faltava para esse competidor terminar a prova. Então, eu vou multiplicar 72 vezes 4, que são os dois numeradores, e o 9 vai se conservar no denominador. Fazendo 72 vezes 4, eu chego no valor de 288 sobre 9, ou seja, dividido por 9. Vale lembrar que toda fração, como a gente acabou de ver, se trata de uma divisão. Ao realizar a divisão 288 por 9, eu chego no resultado de 32. Ou seja, na 32ª volta, esse competidor, esse corredor, esse atleta de automobilismo, ele foi retirado da pista na 32ª volta. Bom, pessoal, vamos ver mais um exemplo da aplicação de exercícios de fração? Está chegando o Natal, né? O que a Lorena fez? Ela comprou um presente para a mãe dela pela internet. E a encomenda, segundo aquele site que ela comprou, vai levar 36 dias para ser entregue. Bastante tempo, né, pessoal? Então, se já passaram 5/6 do número de dias, quantos dias ainda faltam
para a entrega da encomenda. Então, a gente vai descobrir agora fazendo as aplicações parecidas com a que a gente fez nos exercícios anteriores. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é a fração de dias que falta para que essa encomenda chegue. Porque ali ele está dizendo quantos dias se passaram, que são 5/6, mas ele pergunta quantos dias faltam. Então, a gente vai descobrir primeiramente qual é a fração de dias que falta para chegar. Através da conta 6/6, que é o total, menos os 5/6 que já passaram, chego no resultado de 1/6. Por quê? Quando eu estou fazendo uma operação de soma ou subtração de frações em que o denominador é igual em todas elas, basta que eu repita o denominador e eu faça a operação somente com os numeradores. Então, eu vou fazer 6 menos 5, que resulta em 1, e o 6, que é o denominador, ele vai se repetir. O que isso quer dizer, então, pessoal? Que faltam 1/6 dos dias para que essa encomenda, para que esse presente da mãe da Lorena chegue na residência delas. Mas isso não é a quantidade de dias, é apenas a fração de dias que falta para que ela chegue. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu sei que o meu todo, né, no início lá, faltavam 36 dias para que essa encomenda seja entregue, eu vou fazer 36 vezes 1/6. Fazendo essa multiplicação, eu vou saber exatamente quantos dias vão faltar, né, a partir desse momento para que essa encomenda chegue. Fazendo 36 vezes 1/6, eu chego no resultado de 36/6. Por quê, pessoal? Mais uma vez, eu vou multiplicar o 36 vezes 1 e o 6 ele vai se conservar. Chegando no resultado, como eu acabei de falar, de 36/6, ao efetuar essa divisão, eu chego no resultado de 6, ou seja, faltam 6 dias para que essa encomenda que a Lorena fez para dar de presente de Natal para sua mãe chegue na residência dela. Então, pessoal, estão gostando da aula? A gente está fazendo um monte de exemplos aqui e aprendendo a aplicar as frações. Vamos ver mais um? Cauã preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com suco, ou meio litro, você também pode ler dessa forma. Então, ele preencheu essa jarra com 3/4 de suco. Depois, na hora que ele foi servir essa bebida, ele distribuiu aquele suco, né, igualmente em 5 copos de 50 ml, ocupando 2/4 da capacidade de cada um. Bom, pessoal, tem muita informação aqui e a gente vai primeiro entender o que está acontecendo nessa situação para que depois a gente evolua, né, e e responda a questão, que é, com base nesses dados, qual a fração de suco que restou? Então, pessoal, vamos tentar entender o que está acontecendo nessa situação aqui. Tem aqui a jarra, que o Cauã preencheu com 3/4 dela. Então, ó, dividimos ali a jarra em 4 partes e 3 dessas 4 partes está cheia de suco, que equivale a 500 ml. Então, ele preencheu depois disso 5 copos de 50 ml, ocupando 2/4, né, da capacidade dele. Ou seja, eu dividi esse copo de 50 ml em 4 partes e eu vou encher 2 partes dele, ou seja, exatamente na metade. Então, ó, estão aqui os 5 copos. Tudo bem até aí? Tenho uma jarra que o total dela tem 500 ml e cada copo tem 50 ml. Então, isso daqui, pessoal, é o que a gente consegue interpretar, consegue entender da situação. Tem uma jarra de 500 ml, 3/4 dela estão preenchidas com suco. E esse suco, ele vai ser distribuído em copos de 50 ml até a metade deles. E com isso, a gente vai conseguir descobrir qual é a fração de suco que restou naquela jarra. Beleza, pessoal? Vem comigo. Para responder a questão, temos que realizar operações com frações, como a gente tem feito até então. O primeiro passo, o que a gente vai fazer, pessoal? É calcular a quantidade de suco
que eu tenho efetivamente ali naquela jarra, beleza? Então eu tenho uma jarra de 500 ml que ela está preenchida, ou seja, ela está cheia até 3/4 da sua capacidade. Então qual é a conta que eu vou fazer ali? 500 vezes 3 dividido por 4. Quando eu faço a conta 500 vezes 3, eu chego no resultado de 1.500 dividido por 4, chegando no resultado de 375 ml. O que isso quer dizer, pessoal? Que dentro daquela jarra que tem capacidade de 500 ml, eu tenho 375 ml de suco efetivamente. Tranquilo até aí? O segundo passo é calcular a quantidade de suco que foi colocada nos copos. Como é que a gente vai fazer isso? Se cada copo tem capacidade de 50 ml e ele foi cheio até 2/4 dessa sua capacidade, a gente vai fazer 50 ml vezes 2/4. E como que chegamos no resultado? Qual é o resultado que a gente chega nisso? 50 vezes 2 sobre 4, ou seja, 50 vezes 2 dividido por 4. 50 vezes 2, chego no resultado de 100. 100 dividido por 4, eu chego em 25 ml. Percebem, pessoal, que 25 ml é justamente a metade da capacidade daquele copo que tem, no total, 50 ml de capacidade máxima. Se ele estava cheio até a metade, significa que, se ele tinha 50 ml de capacidade, ele foi cheio até 25 ml, que é exatamente a metade. O próximo passo, pessoal, é descobrir quanto de suco foi distribuído nos 5 copos. Por quê? Nessa conta que eu fiz anteriormente, vale apenas para um copo, que são os 25 ml. Porém, pessoal, não foi cheio apenas um copo. 5 copos foram cheios. Então, eu tenho que pegar essa quantidade de 25 ml e multiplicar por 5, chegando no resultado de 125 ml. Pessoal, qualquer coisa, pause o vídeo e refaçam as contas para que vocês entendam quais são os passos que foram dados até aqui. Tranquilo? Terceiro e último passo, que é efetivamente, calcular a quantidade de suco que sobrou na jarra. Então, pessoal, se tinham 375 ml lá no começo e eu distribuí 125 ml naqueles 5 copos, sobraram 250 ml dentro daquela jarra. Beleza? Agora eu vou fazer uma fração entre o que sobrou na jarra e o que tinha na capacidade dela. Então eu vou fazer a fração 250 sobre 500. Mais uma vez, 250 foi o que sobrou na jarra e 500 é a capacidade que ela tem de armazenar suco. Tranquilo até aí, pessoal? A partir daqui, eu vou começar a fazer simplificações para que eu consiga chegar na fração mais simples possível dessa minha representação. Então, eu consigo, por exemplo, simplificar por 10. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, pois assim eu consigo conservar o meu resultado. Fazendo 250 dividido por 10 e 500 dividido por 10, eu chego no resultado de 25 por 50, que eu também consigo simplificar mais. Por quanto, pessoal? Eu consigo dividir em cima e embaixo pelo número 5, visto que 25 e 50 são múltiplos de 5. Então, pessoal, fazendo 25 dividido por 5 e 50 dividido por 5, eu vou chegar na fração 5 décimos, que, por sua vez, eu também consigo simplificar mais ainda, dividindo o 5 pelo próprio 5 e o 10 pelo 5, visto que 5 e 10 são múltiplos de 5, chegando na fração final 1/2, que é justamente, pessoal, a quantidade de suco que sobrou na jarra depois de ter sido feita a distribuição nos copos. Vocês viram que a quantidade de suco que sobrou na jarra foi de 250 ml, ou seja, exatamente metade da capacidade original dela.
Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente adorei estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!